Olá, eu sou Maria Dirce Ribeiro Gontijo, meu apelido é Didi, eu sou professora de História da Rede Pública de Minas Gerais. Hoje, nós vamos estar vendo aqui nessa aula de hoje, a Primeira República no Brasil. Nós vamos, então, estar analisando, as mudanças e permanências ocorridas, na sociedade, durante essa Primeira República, após o fim da monarquia. A gente vai estar identificando as principais características dessa Primeira República. Nós vamos descrever o governo, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, tá? A República Oligárquica vai ser o nosso próximo assunto, da próxima aula. Bom, o que é que vem a ser república? Você já pensou para parar, e pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? A palavra república, ela significa muito para a gente. E, às vezes, a gente não para pensar, tá? Ela, então, deriva, de uma palavra latina, que quer dizer res pública, que significa o quê? Coisa comum, ou seja, coisa pública. Então, a palavra república nos remete o quê? A uma coisa pública que todos deveriam ou devem ter acesso. A origem desse sistema, republicano está lá na Roma Antiga. A república, então, é uma forma de governo na qual o chefe ou o presidente, no nosso caso, é eleito pelo povo e ele tem um mandato que tem um tempo determinado. No caso nosso aqui do Brasil atual, é mandato de 4 anos e que esse presidente pode ser reeleito mais uma vez por 4 anos, tá? Mas, então, isso significa que a duração é limitada. Bom, quais, então, que são as fases dessa Primeira República? A Primeira República que a gente fala, ela vai de 1889, que foi a sua proclamação, até 1930, tá? Só que dentro dessa Primeira República, a gente coloca que a gente tem 2 situações. A gente tem uma república, que é feita pelos militares, que a gente vai chamar de República, da Espada, que vai de 1889 a 1894. E a própria palavra já fala espada, porque, na verdade, ela vai ser uma república feita por 2 militares. E de 1894 a 1930 é a chamada República Oligárquica, ou é aquela república que foi feita pelos grandes fazendeiros existentes no Brasil, que, como eu já falei, vai ser assunto da nossa próxima aula. Bom, a República da Espada, então, foi um período que foi governado por 2 militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Bom, existia uma disputa para ver qual que seria o melhor modelo para a gente implantar aqui no Brasil, ou seja, o modelo republicano, qual que seria que a gente deveria seguir para manter aqui. Aí, então, tinha um que defendia um modelo que era o centralizador, e esse modelo é o que era defendido pelos militares. Mas, em contrapartida, nós tínhamos um outro grupo que defendia o modelo de governo federalista, onde os estados teriam autonomia e seria defendido pelos civis. Que seria por quem? Por nós próprios, pelas pessoas que seriam eleitas para estar falando em nome do povo. O governo provisório, então, de 1889 a 1891, que foi o governo do Marechal Deodoro, ele, então, foi implantado na noite do dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República, e ele foi até fevereiro de 1891. Aqui tem uma imagem, do Deodoro, todo condecorado. Aí eu faço a pergunta para vocês. Você já pensou, como que foi a participação, da população brasileira, da população geral brasileira, nessa nova república? Vocês acham que teve muita participação, que eles foram, o tempo todo foram convidados a participar? Ou vocês acham que foi feita uma coisa, à parte, onde determinados grupos, participaram? Vamos estar vendo isso agora. Bom,
Esse governo, então, na verdade, ele foi formado no primeiro momento por membros do Exército e por fazendeiros que representavam, né, a cafeicultura no Brasil, que era o nosso maior produto que a gente tinha aqui na época, tá? E determinadas classes urbanas, a gente tinha uma pequena representação de umas classes mais, né, umas classes mais elevadas também das classes urbanas, mas não era tanta não, tá? O Deodoro da Fonseca, ele tentou conciliar, né, tudo que os vários grupos, né, queriam, esses interesses, mas não foi fácil, não. Ele teve que, no primeiro momento, né, banir a família real do Brasil, aí essa família real lá do Dom Pedro, eles voltaram, né, para a Europa e foram exilados lá. E aí, então, ele transformou as antigas províncias, né, e formou, então, né, implantou os estados aqui já dentro do federalismo. As primeiras medidas ainda, a gente pode estar falando aqui que ele separou, né, a igreja do Estado, que até então a igreja, ela dependia, né, do Estado, aí a partir desse momento, então, a igreja tornou-se laica, tá? Houve uma separação. Ele concedeu nacionalidade brasileira, né, para todos os estrangeiros que já residiam aqui no país. Ele reconheceu os compromissos, né, principalmente os compromissos financeiros deixados, né, pela monarquia no Brasil, para não deixar, né, as pessoas serem lesadas. Ele adotou uma nova bandeira, né, que inclusive eu mostrei essa imagem lá na última aula para você, né? Convocou uma Assembleia Constituinte para estar escrevendo, né, uma nova Constituição para o Estado brasileiro. Aí nós tivemos, né, um problema aqui no Brasil, né, nessa época, que foi um problema muito sério economicamente, que a gente chama de encilhamento. Como o governo, né, ele assumiu os compromissos da monarquia, né, das dívidas da monarquia, que não foram poucas, ele começou a ter problema financeiro. Aí, então, o seu ministro, né, na época lá da economia, ele implanta uma política que ficou chamada, né, conhecida como encilhamento, e aí, esses efeitos dessa política foram muito ruins, negativas mesmo, para aquele momento no Brasil, que nós vamos estar vendo que o Deodoro da Fonseca não consegue permanecer, né, no cargo, tá? E quem era o seu ministro das Finanças era o Rui Barbosa. Aqui tem uma imagem mostrando a questão do encilhamento. Aí, então, o que seria esse encilhamento? Né, devido ao déficit, né, da balança lá que ele assumiu da monarquia, né, ele tinha que aumentar as suas exportações e deixar de importar tanto como eles importavam. Né? Isso daí para quê? Para fazer a balança ficar favorável para o Brasil. O ministro da Fazenda, então, adota essa política, que foi chamada de encilhamento, que ele vai fazer o quê? Ele vai emitir, né, dinheiro, tá certo? Ele injeta dinheiro, né, no mercado para tentar sanar essas dificuldades que estavam acontecendo aqui e para alavancar a produção industrial aqui no Brasil. Esse grande volume de dinheiro, ao invés dele ajudar no que o Rui Barbosa pensou, né, que era alavancar essa industrialização, ela, na verdade, foi o quê? Uma desvalorização da moeda, tá certo? E um surto inflacionário. E isso, claro, que a população, né, mais pobre é que sofreu todas as consequências disso daí, e aí foi gerando um clima de insatisfação, né, que vai realmente desenvolver até o ponto, né, de fazer as eleições e realmente o Marechal ter que deixar o poder. Houve, então, né, ela também, né, ela foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, teve a influência da Constituição americana, a forma de república implantada, então, de governo foi a república, o sistema de governo era o presidencialista e a forma de Estado, o federalismo, como queriam os grandes cafeicultores aqui do Brasil, que era o Partido Republicano Paulista.
Teve a divisão dos poderes, como é hoje, né? No executivo, no legislativo e no judiciário. O executivo seria o papel do presidente, o legislativo, a nossa Câmara de Deputados e de Senadores, e o judiciário, né? Os juízes, no caso nosso, é o Supremo Tribunal Federal. A eleição para presidente foi de voto direto, né? Salvo o primeiro que foi eleito lá pela Assembleia, no caso do Marechal. O mandato de 4 anos sem reeleição e o voto. Ele não era secreto, eu tinha que mostrar quase que a população brasileira inteira, tá? Por quê? Ele excluía quem era analfabeto. Na época lá nós tínhamos um analfabetismo altíssimo no Brasil. Ele excluía mendigo, ele excluía soldados, ele excluía os religiosos e também excluía, né, claro que as mulheres, tá? O voto feminino, né, ele só veio, né, a ser certo em 1930, né? Que nós conquistamos, nós mulheres conquistamos esse direito ao voto em 1930, já no governo do Getúlio, e a gente vai votar pela primeira vez em 1932, tá? O caráter patriarcal, então, não deixava que as mulheres votassem, né, por essa primeira Constituição. O governo do Deodoro, então, teve as eleições, né, entre o Marechal Deodoro e contra o Prudente de Moraes. Só que nessa época, gente, era diferente a forma de eleição. A vice-presidência e a presidência eram eleições desvinculadas. Eu votava, por exemplo, na chapa, eu podia votar no presidente e no vice-presidente, tá? Aí o que aconteceu aqui na época? O vice-presidente da chapa contrária venceu as eleições. Aí o Deodoro, então, teve que ficar com uma pessoa que era contrário às ideias dele. O início do governo de Deodoro foi marcado por uma enorme, né, oposição no Congresso. Ele, então, tentou afastar todos os presidentes do Estado que foram opositores ao seu governo, né, e tentou, né, aí ele foi acusado, então, de estar querendo montar um terceiro poder, que seria o quarto poder, que seria o poder moderador, que o Dom Pedro II tinha, né, aí que estava voltando às bases lá da monarquia. O Congresso, então, para evitar esse poder moderador, ele, então, coloca uma lei que foi chamada Lei de Responsabilidade, que foi aprovada, né, foi aprovada mesmo após um veto presidencial, mas essa lei, por ela, né, os direitos ali de presidente estavam reduzidos. Eles reduziam determinadas, né, situações que o presidente não poderia estar fazendo, né, não poderia ter o poder de estar resolvendo. O Deodoro, então, ele dissolve o Congresso, né, e fala, eu não posso por mais tempo suportar esse Congresso, né? Mas quem não está suportando ele, na verdade, é o restante das pessoas. Aí acontece a revolta da Armada, né, que foi uma oposição civil liderada lá pelos paulistas, que era o grande Estado brasileiro, e com o apoio do vice-presidente, né, que estava com ele, tá? Diante dessa possibilidade de uma guerra civil, então, o Deodoro vai renunciar. Aí entra, então, o governo, né, do Floriano Peixoto, que era o seu vice, tá? Ele busca controlar a especulação e a inflação. Aí acontecem diversas disputas, né, no sul do Brasil, tá? Essa disputa, então, foi pelo PRR, né, que tinha ideal positivista, né, e forte centralização, e teve o Partido Federalista, que era mais liberal e descentralizador. Com isso, então, a gente teve uma Revolução Federalista, que foi a ocupação lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e teve uma feição de guerra civil mesmo. Foi uma guerra que foi totalmente controlada, mas que foi uma guerra muito forte, né, para esse governo. De acordo com a Constituição, ele deveria governar somente por 3 meses e convocar as eleições, mas aí ele opta por ficar, né, no poder, não é isso? E aí, mesmo de forma inconstitucional, ele fica. Aí teve, né, uma ameaça de uma segunda revolta, né, segunda revolta da Armada, que foi lá no Rio de Janeiro. Floriano, então, determina a repressão, e claro que aí o movimento, né, é repreendido, tá?
Ele recebe o título, então, de ser o Marechal de Ferro, por causa disso, mas, ao mesmo tempo, ele, né, foi o consolidador da República, né, no Brasil. E, com o fim do governo Floriano, termina também a República da Espada, né, aqui no Brasil, que foi a república que a gente coloca, que foi governada por dois militares. A gente teve outros momentos aqui no Brasil, que você vai estar estudando posteriormente, né, lá na década de 60, que a gente vai ter mais um governo, né, militar no Brasil. Mas esse foi, né, dos dois, foi o primeiro. Aí, então, tem início, a partir, né, dessa cisão aqui, né, da renúncia aqui do término do governo do Floriano, a gente vai ter, então, né, o começo da nossa república oligárquica, que é aquela república onde ela vai ser feita pelos grandes latifundiários, né, do Brasil. Tá? E esses grandes latifundiários eram formados por quem? Pelos cafeicultores e pelos, né, agropecuaristas que trabalhavam com o leite, tá? Aí, né, tem aí o nome que nós vamos estar estudando na próxima aula, que seria também, né, a República Oligárquica, que passa pela República do Café com Leite. Bom, trouxe aqui uma atividade para você estar fazendo, né, aí na sua casa, nesse tempo de quarentena, tá certo? Que você vai fazer um texto, né, uma redação de pelo menos 20 linhas, né, onde você vai colocar tudo que a gente estudou, né, que a gente viu o tema aqui hoje dessa primeira República do Brasil, lembrando que essa primeira República também foi chamada de República da Espada, tá? Eu trouxe aqui, ó, umas palavras, né, os nomes dos presidentes aqui, né, para que você não esqueça de estar inserindo nessa sua redação, né, pelo menos, né, alguns desses termos ou dessas palavras aqui que eu sugiro para vocês, mas, claro, existem inúmeras outras, né, possibilidades de você estar escrevendo, até porque eu te sugiro, né, estar pesquisando, né, mais, vá até a internet, tem muitos vídeos legais, né, que falam sobre essa primeira república no Brasil, para você aprofundar um pouco mais e quando você retornar para a sua sala de aula, você está dando conta e poder discutir efetivamente, né, com o seu professor, com os seus colegas, sobre a importância dessa primeira república para o desenvolvimento do país, do Brasil, que nós temos hoje. Eu estou sugerindo para você, né, o nome do Marechal Deodoro da Fonseca, Primeira República, Revolta da Armada, né, Constituição de 1891, Marechal Deodoro, e claro que tem outras, né, tem a Revolta da Armada, tem outras coisas aí que você pode estar usando para estar fazendo esse texto, para estar mostrando para o seu professor. Bom, a nossa aula de hoje, né, ela está terminando, mas eu espero, né, que você realmente aprofunde um pouco mais, né, no tema, né, que eu já coloquei que é muito interessante. Eu espero em breve, muito em breve mesmo, né, estar de volta aqui com você para a gente dar sequência no tema que nós vamos estar vendo, que é a República Oligárquica, né? Aí, enquanto isso, então, eu sugiro, né, que você fique em casa, tá? Que é a única forma realmente da gente estar, né, nos resguardando dessa pandemia, né, tão maléfica que está sendo aí para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Espero, né, que eu tenha contribuído, né, um pouquinho com a aprendizagem, né, com a sua aprendizagem, tá bom? E que na próxima aula, então, a gente vai estar vendo a República Oligárquica, ou seja, a República dos grandes fazendeiros aqui no Brasil, e eu espero que em breve a gente esteja junto novamente. Um abraço.